Você está investindo em cripto, mas você sente que ainda tem alguma coisa de errado? Você percebe que por mais que você coloque o seu dinheiro com consistência, que você assista vídeos aqui do canal, se inscreve, dá like, você ainda assim está cometendo erros. E, cara, se você está cometendo erros, pode ficar tranquilo, porque, primeiramente, erros são humanos e todo mundo comete. Principalmente num mercado como o cripto, que é altamente volátil e todo dia acaba fazendo um monte de coisas sem sentido. O tempo todo sobe monstruosamente, cai monstruosamente e no curto prazo tudo parece ser completamente aleatório. Eu sei, a gente acaba caindo em erros e inclusive até eu caio em erros todo santo dia. Eu sei que isso pode ser decepcionante, mas sim, acontece. O grande ponto é que com o passar do tempo a gente vai ganhando experiência e a gente vai reduzindo a gravidade dos erros que a gente comete. O mais importante para você nesse momento é evitar que você cometa grandes erros que podem te julgar numa vala. E nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode evitar cair nesses erros e quais são os principais erros que quem investe em criptomoedas acaba caindo. Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Aqui a gente gosta bastante de falar sobre criptomoedas, então se você gosta desse assunto, pode ter certeza que você também vai aproveitar os outros conteúdos aqui do canal. Eu já sugiro que você se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos uploads que a gente fizer aqui no canal. Além disso, eu já sugiro que você baixe a plataforma da Nova Dax no seu celular e faça a sua conta. Fazendo o seu primeiro depósito, você pode receber aí até R$25, 100% de presente para você negociar a criptomoeda que você quiser. É só você clicar no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você cria sua conta, faz o primeiro depósito e ganha o seu presente. Novamente, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos começar pelo erro número 3, que é deixar as suas moedas em uma corretora centralizada. Independente de ser uma boa corretora, a gente tem vários problemas que podem decorrer disso, principalmente se você estiver utilizando várias que não são confiáveis, como uma exchange offshore que está fazendo aí coisas ilegalmente dentro do país. Cara, por que você vai cometer esse erro? Não faça isso. Para começar, escolha bem as suas corretoras. E, por fim, existe um problema maior quando a gente fala de deixar as suas moedas numa corretora, que é que o mercado cripto não foi feito para ser utilizado dessa maneira. O mercado cripto foi todo projetado de maneira com que você possa tomar a posse do que é seu. E muitas vezes isso pode ser feito de maneira 100% gratuita. Você não precisa nem mesmo investir em uma carteira física daquelas que por muitas vezes são caras. Você vai ter uma grande segurança só de utilizar carteiras que são gratuitas se você manter as suas chaves privadas em segurança. Esse é o ponto principal, não foi feito para você manter o seu dinheiro numa exchange. Se você tem a oportunidade de ter posse do que é seu, por que você não faz isso? Sem contar que esse é um ponto tão importante que os lugares que você menos deve confiar são os que não permitem que você faça o saque. Quando você está investindo em cripto por meio de um fundo, você não pode ter a custódia das suas moedas. Quando você está investindo por meio de um app de pagamentos popularzinho, que eu não vou falar aqui para eu não perder o meu emprego, você também não tem a oportunidade de você sacar. Logo, para que você vai investir nesse tipo de lugar que não deixa nem você ter a posse do que é seu? Não cometa esse erro. Guarde o seu dinheiro dentro de uma carteira porque existe a possibilidade de você fazer isso, sem contar que você ainda pode ter a garantia de que outras pessoas não vão fazer você perder o seu dinheiro por erro delas. Você vai garantir aí que você só vai perder as suas coisas por erro seu. Não sei você, mas eu prefiro, se eu perder tudo, pelo menos que seja erro meu, porque aí eu posso colocar a culpa em mim e não fico passando raiva. O dinheiro que deve ser deixado dentro de uma exchange é só aquele que vai ser utilizado para poder fazer o trade constantemente. Então, se você é trader, se você vai ter um dinheiro aí que você está dedicado para fazer trade, aí nesse caso você deixa ele na corretora porque você precisa fazer isso de maneira rápida. O dinheiro que vai ficar dentro de corretora é só dinheiro que deve ser acessado rapidamente. O segundo grande erro que eu vejo a galera cometendo, e esse aqui para mim ele é seríssimo, que é se encher demais de altcoins. Eu consigo enxergar vários motivos pelos quais as pessoas acabam se enchendo de altcoins e inclusive acredito que talvez eu corrobore um pouquinho com isso porque eu faço muito vídeo de altcoin, mas existem dois pontos principais. Primeiro, as pessoas que vieram do mercado tradicional e que enxergam a diversificação como algo muito bom. E de fato, quando você está falando de um mercado de ações, de imóveis, a diversificação é algo incrível, porque quando você diversifica, quando você compra ativos de categorias diferentes,
diferentes, de nichos diferentes, né, de indústrias diferentes, você acaba reduzindo o risco da sua carteira e se expondo de uma maneira convexa que pode dar mais resultados no longo prazo. O grande ponto é que isso tudo no mercado tradicional resulta em menos risco. Agora, no mercado cripto, a situação é inversa. O Bitcoin é a maior criptomoeda e ela é a única que a gente pode ter uma segurança um pouco maior. Então, quando a gente fala de segurança no mercado cripto, a mais segura é o Bitcoin. Ou seja, quanto mais você diversifica, quanto mais dinheiro você tira da sua carteira que deveria estar em Bitcoin e coloca em outras moedas, mais você está se expondo a risco. Logo, a diversificação no mercado cripto, ela não mitiga risco, ela gera mais risco. E claro, se expor a mais risco não necessariamente é uma coisa ruim. Por quê? Sempre que você tem aí um ativo que vai dar um retorno maior, ele também é mais arriscado. Mas eu preciso te alertar que, inclusive no mercado tradicional, quando a gente investe em ativos que são arriscados, a gente só investe nos que vão ter um bom resultado e que também acabam sendo arriscados. Não em ativos que são arriscados meramente por serem arriscados. Afinal de contas, existe muito bem a possibilidade de você colocar grana em algo que é arriscado e não ter um grande potencial de retorno. A regra é que ativos com grande potencial de retorno também são muito arriscados, mas não é todo risco que vale a pena ser tomado. Ou seja, cada exposição que você fizer a altcoins precisa ser algo calculado. Se você não está calculando o seu risco quando você coloca em altcoins, você está cometendo um grave erro. Outra coisa, que é um erro muito grave que eu vejo as pessoas cometendo nisso de investir em 1 milhão de altcoins diferentes, é acreditar que cada uma dessas altcoins tem um potencial de ultrapassar o Bitcoin e ter uma valorização monstruosa. Cara, não é assim. Toda criptomoeda tem um grande potencial de se valorizar, mas elas só se valorizam quando o Bitcoin se valoriza. Então não faz sentido você colocar um monte de dinheiro em um monte de altcoins diferentes se você não tem nenhum Bitcoin. E ok, muitas criptomoedas têm um grande potencial de retorno. Eu já vivenciei isso na pele. Para quem é inscrito há mais tempo aqui no canal, pode se lembrar de que eu falava muito de Terra Luna, uma criptomoeda que na época era sensacional. E eu fiz hold dela desde os 10 centavos de dólar. Para pensar o tanto de dinheiro que isso deu. Era muita grana, principalmente para mim. Foi um retorno monstruoso que essa altcoin deu. Mas por ter uma exposição alta demais a uma criptomoeda que era arriscada, eu acabei dando mole. Ela simplesmente foi a zero. Foi uma situação especial? Foi. Isso não acontece todo santo dia. Mas o grande ponto é que eu estava muito mais exposto do que eu deveria estar. Eu deveria ter realizado o lucro aos poucos, colocado dinheiro no bolso ao invés de só deixar lá e ver o meu dinheiro simplesmente evaporar. Galera, a cripto derreteu 99% em menos de uma semana. Eu deveria ter me ligado a isso. Logo, não é porque um ativo tem um grande potencial de retorno, inclusive, ele pode te dar esse retorno, que você está livre de risco. E a gestão de risco deve ser algo feito pelo investidor. Inclusive, isso dá uma deixa ótima para eu chegar no primeiro e maior erro que os investidores cometem ao entrar no mercado de criptomoedas completamente despreparado, que é não seguir uma estratégia pré-definida e comprovada. Cara, o mercado é um cenário muito fácil de você se perder, deslumbrar e se iludir. Porque o tempo todo a gente tem criptomoedas novas surgindo e a gente tem muita, mas muita confusão mental quando a gente fala de criptomoedas. Como envolve muito dinheiro, as criptomoedas, os projetos vão tentar te vender sonhos. Inclusive é aí que entram pirâmides, golpes e tudo mais. Eles abusam de vieses cognitivos que fazem parte do nosso cérebro para fazer com que você perca o seu suado dinheiro. Isso faz com que, por mais que a gente tenha um plano muito bem traçado, você acaba tentando se aventurar fora dele, falando, pô, esse plano aí não tá com nada, o Arthur tá falando aqui pra mim que eu tenho que seguir um plano, mas isso aqui é besteira, eu vou sair fora. E aí investe em uma bendita numa criptomoeda que te dá retornos gigantes, como a Luna que eu comentei agora há pouco, que foi de 10 centavos até 140 dólares. Aí você perde tudo, do nada. Por quê? Porque ao invés de você ir realizando lucros, de você ir expondo de uma maneira mais bem calculada, de você ir colocando no Bitcoin para o longo prazo, de você criar uma reserva de oportunidade, de você tirar um pouquinho de dinheiro da sua reserva de oportunidade de tempos em tempos para criar uma reserva de emergência, ao invés de você ir fazendo as coisas que parecem chatas, você vai se iludindo, colocando dinheiro onde não devia e perde. E aí depois
fala que o mercado é um cassino, que o mercado cripto não vale nada e que a gente é tudo golpista. Quando você saiu da trilha que a gente traçou, se aventurou à toa, perdeu muito dinheiro e pegou trauma no mercado. A culpa é sua o tempo todo, porque você não seguiu uma estratégia pré-definida. E olha, existem muitas estratégias. Existe estratégia de DCA, existe estratégia de consolidação de carteira, existe trade, swing trade, estratégia para você ter retornos passivos com staking. Existem 1 milhão de estratégias e muitas delas podem ser uma pior ou melhor do que a outra, principalmente dependendo de quem é você como investidor. Mas o grande ponto é que qualquer estratégia que você seguir, qualquer plano que você tenha, já é melhor do que não ter nenhum plano. Então, por favor, monte um plano. E se você ainda não sabe montar o seu plano e ter uma estratégia bem definida, eu sei que eu posso ter me esquentado um pouquinho agora, mas fica tranquilo. Eu tenho um plano montado e esse plano, na minha visão, ele é o que tem o maior potencial de retorno se você seguir ele, se você ouvir o que eu tô falando. E se você estiver disposto a ouvir, é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te conto qual que é o melhor plano, a melhor estratégia para investir em criptomoedas.